Diário de Trader, dia 17 de janeiro de 2022. Vamos lá. Hoje eu operei dólar e o índice. Então, começando no dólar. No dólar eu tava com uma... Eu tinha feito um retângulo aqui na quinta. E depois eu vi que ele se duplicou aqui. E aí eu fiz um retângulo mais alto aqui na sexta. Então tava ainda média de 80 caindo. Lateralidade aqui. Então tá mais com uma visão de lateralidade, né? Mas uma lateralidade mais para um viés positivo. Mais para um viés positivo do que negativo. Vamos lá. Então, no 50, então eu tava mais comprador no dólar. Então o dólar abriu aqui testando a média de 80. Fez a pernada dele de queda. Fez aqui o retorno, né? Armou um pivô. Você vê que aqui, ó, ele faz o impulso, correção, e mais uma pernada de queda. Aí eu tava de olho. Cadê as flechinhas? Então ele fez o pivô, impulso, correção, queda. E aí quando ele fez essa queda aqui, barra número 8, aí eu tava acompanhando também pelos 2 minutos. E aí o que eu percebi? Eu percebi uma certa fraqueza do movimento. Porque no preço ele vinha fazendo fundo, né? Deixando o fundo mais baixo. Mas no MACD não. Então eu falei, pô, pode ser que aqui seja de fato a resistência. Estava bem no semanal. A linha tracejada aqui é o fundo do semanal. E também o fundo da lateralidade, que eu já tinha marcado. Então via a região como suporte. E aí essa entrada aqui eu falei, pô, vou fazer pelos 2 minutos. Por quê? Para ter um stop mais barato. Nos 2 minutos ele fez um trap. Vou pegar nos 2 minutos para ficar mais fácil de mostrar. Eu fiz a entrada aqui, ó, barra 39. Testou essa região de fundo, esses 3 fundos aqui, devolveu. Então quando devolveu eu falei, pô, trap. Mas aí a barra seguinte já me falou, não. Aliás, eu esperei, né, a barra seguinte. E aí quando fechou a barra seguinte que não testou o fundo, eu falei, meu, se voltar, pode ser que aqui eu tenha acione essa entrada. Então foi uma entrada atrasada, mas foi um atraso proposital. E aí ela veio, acionou, mas aí devolveu. Aí aqui nessa 43 me deu a chance de sair com um stop menor, né? Mas eu não quis, eu esperei, né? Como ela veio aqui quase testou a região de fundo, aliás, ela testou, né? Mas meu stop estava um ponto mais abaixo. Ela testou e devolveu. Eu falei, pô, vou esperar a próxima barra. Aí na próxima barra não teve jeito, me estopou. Aí, voltando para os 10 minutos, falei, pô, já que perdeu o fundo, então vou esperar um novo pullback. E aí no pullback eu faço a venda. Então quando ela voltou aqui para testar o retângulo aqui, e a linha azul aqui é a mínima de ontem, e aí deixou aqui o pavio,
Falei, pô, se perder o fundo eu faço a entrada. Pra né, retomar, ou vir testar fundo, enfim, ou continuar a queda. Aí eu fiz a entrada, meu stop estava aqui na máxima, fechou essa barra, falei, pô, beleza, vamos esperar a próxima barra. E aí a próxima barra veio aqui, quase me estopou. E aí quando ela fechou, quando fechou a barra 13, eu estopei. Aí estopei aqui, acho que foi com 2 pontos. Aí falei, pô, beleza, então vou esperar o teste. Aí eu marquei o topo, né? Tinha esse topo aqui, mas eu marquei o topo do pivô. Falei, pô, se superar esse topo aqui e fizer uma correção, pode ser que eu tenha uma compra e tal. Então quando ela. Aí foi nos 5 minutos. Quando eu vi que ela testou o topo, eu vi nos 5 minutos. E aí falou, pô, testou o topo e rejeitou. Falei, pô, pode ser que esteja uma nova lateralidade. Então vou vender a mínima. Quando retornar aqui na mínima, eu faço a venda aqui da barra 30. Então veio, acionou aqui na 32. Aí pô, a forma da construção da 32 não fiquei muito confortável. E aí acabei antecipando a saída. Aí saí aqui com 1,5 ponto. E aí como fiz as 3 operações no ativo, né, no dólar, então eu falei, pô, já não tenho mais nada para fazer. Então já deixar quieto. Aí fui dar uma olhadinha no índice. Aí no índice eu tava com uma perspectiva de correção, né, pelo movimento da perna, pelo retângulo aqui que foi rompido. Então tava com uma perspectiva de pullback, né, que ele veio aqui, fez o pullback, foi. Então tá de vir novamente testar ou o retângulo ou até mesmo aqui a área de valor entre as médias, né. Então eu fiquei. O mercado já abriu em queda, né, abriu já no gap de queda, continuou a queda, até chegou a fazer um pivô, né? Se você pegar aqui a gente tem um pivô, impulso, fez a correção respeitando as médias, nova queda. E aí o que aconteceu de manhã, na hora que o mercado abriu, eu até estava mais focado, mais concentrado. E aí depois tinha algumas coisinhas para ser resolvida e isso acabou afetando. Acabei preocupação e tal e acabei perdendo o foco. Então acabou prejudicando meu rendimento. Por quê? Porque eu vi essa queda do índice, falei, vou esperar ele armar um pivô. Quando ele fez a inside aqui, barra 9, alinhado com a média, Cavel Up, eu falei, se perder esse fundo, eu tenho uma venda. E eu até tava de olho no estocástico, que tava aqui sobrevendido, mas falei, se perder esse fundo, pode ser que ele puxe mais um pouquinho para baixo. Mas aí por que eu desisti da venda? E também porque o MACD aqui, né? O MACD, exaustão de compra, ele ainda não tinha dado venda. Ele só foi dar venda aqui, ó, na barra 11, quando ele cruzou a linha 0. Mas ele já tinha dado exaustão de compra, né? Então eu pensei em vender a inside com o stop na máxima aqui, que formou um topo, né? Então eu falei, pô, aqui eu vendo, tenho ponto de stop, ponto de entrada, e até pensei no alvo de 161, quase pegou, faltou aqui acho que 20 pontos, a mínima foi 715, faltou aí coisa de 80 pontos. E por que eu não vendi a inside? Porque eu tinha a média de 80 subindo. Então aqui eu tinha uma resistência, um suporte dinâmico.
Falei, pô, eu vendo aqui, ele bate aqui e volta, eu não tenho nem tempo de colocar meu stop no zero. Porque eu só movo o stop quando ele bate aqui no 1 para 1. Então não tenho nem tempo de colocar meu stop no zero. Então desisti dessa venda. E aí depois continuou, né? Fez a queda. E aí nessa volta aqui eu pensei de novo, né? Pullback, venda. E aí eu fui subindo. Então eu tava com uma venda aqui, depois subi pra cá, subi pra cá, subi pra cá. E aqui eu antecipei a venda, porque ela não foi acionada. Se você ver pela mínima, ela não foi acionada. Então eu antecipei a venda. Quando a barra estava sendo construída, ela veio testar aqui. E aí no que ela veio para perder a mínima, eu coloquei uma entrada na mínima. E aí quando fechou, eu falei, pô, beleza, fechou um preço de fechamento de venda. Vou esperar ver se ele perde a mínima. Então vou esperar mais uma barra, ver se perde a mínima. E aí, mas não veio fazer o teste da mínima e já... Aliás, me estopou até antes. Me estopou na construção dela mesmo. Antes dela fechar. Porque eu tinha deixado o stop curto. Um stop na VWAP. E aí ela veio, né? Acionou, voltou, me estopou. E aí fechou negativa. E aqui eu falei, meu, chega. Eu já até tava no meu limite financeiro. Eu falei, pô, então acabou, não tem mais o que operar. Por mais que o mercado... Eu ainda tinha mais 2 oportunidades de operar índice, né? Mas eu já tinha chegado no meu limite financeiro, então eu resolvi parar. E parei até depois eu fui dar uma olhadinha aqui nos 5 minutos. Eu teria na verdade aqui uma compra. Porque ele fez um impulso. Passou acima da média. Opa, deixa eu pegar aqui a média de 20. Eu teria na verdade uma compra, porque ele fez um impulso, passou acima da média de 20, fez o pullback, aqui deixou a barra ignorada, que rompeu sua máxima, superou a máxima, então ainda deu um tradezinho aqui de compra. Aí depois aqui fez um trap acionado, deu uma vendinha, mas foi um mercado que depois chato, né? Ficou lateral aqui nesse range. Até porque hoje foi feriado lá na Bolsa Americana, então só funcionou meio período. Mas eu vi o que mais acabou me atrapalhando hoje foi a questão da preocupação. De estar com a cabeça preocupado com outras coisas e aí não estar focado no mercado, no que o mercado estava me apresentando. Então, ter essa atenção. Quando está desligado, com foco, o foco não está legal, é melhor não operar. Tá bom? Então esses foram os trades do dia. Até mais. Tchau, tchau.